Um livro raro publicado em 1936 atende questões em torno do mito do Corcovado e ajuda a reescrever a história da construção do Cristo Redentor. Meu nome é André Guerreiro e eu sou um detetive da história. Estou indo agora para o desativado Hotel das Paineiras. É lá que a dentista Lúcia de Luiz parece ter um documento muito importante para me mostrar. Doutora Lúcia, por que esse lugar aqui, esse espaço, é tão importante para a história da sua família? Aqui trabalhou meu avô, né? Desde 1918 ele era chefe da estação do Corcovado. Quando o Cristo foi construído, ele acompanhou, ele era responsável pela logística do transporte das peças até lá em cima. Me fala sobre o livro que sua avó escreveu. Ele escreveu esse livro descrevendo todo o processo de construção do Cristo, né? E homenageia algumas pessoas. Coletânea Literária e Turística da cidade do Rio de Janeiro, 1936. O grande monumento que ora se ergue no alto do Corcovado, sob o ponto de vista técnico, deverá marcar época entre os mais notáveis no gênero. O Rio Maravilhoso é uma cópia, porque esse livro é um livro raro, ele se perdeu no tempo, então conseguimos fazer uma cópia e a minha mãe, história para mim e para o meu filho, querida Lúcia e Daniel. Seu avô deixou antes de você vir ao mundo essa relíquia que nunca poderemos esquecer, o Rio Maravilhoso. Doutora, o que é que você quer descobrir? Gostaria de saber qual é a verdadeira autoria desse projeto do Cristo, porque meu avô descreve no livro dele que o engenheiro responsável por essa obra é o Dr. Heitor da Silva. E a gente ouve muitas histórias. Essa estátua foi projetada por um francês. Eu posso ficar com a cópia do livro? Pode. Tá. Só para matar minha curiosidade, eu vou perguntar para os visitantes da história do Cristo. Sabem me dizer qual é a história do monumento? Foi um presente? Foi um presente. De quem? Não sei te dizer não. Algum país aí. Os britânicos, alguma coisa assim. Não, o projeto é brasileiro. É brasileiro. Segundo ouvi falar, foi 1933. Isso. Foi inaugurado em 1931 pelo presidente Getúlio Vargas. Cada informação que eu tenho, uma não bate com a outra. Eu escutei que era da França. Estamos aqui em cima na Pedra do Corcovado, a 710 metros ao nível do mar. Ali é a entrada da Baía de Guanabara. São 38 metros, contando com um pedestal. Até os guias turísticos têm sua versão própria da história. Tudo é realmente muito confuso. E o monumento em si, como é que foi o projeto? Foi um presente dos franceses para os brasileiros, porque veio da França para cá. E a parte mais trabalhada da estátua foi um trabalho de um francês. Do alto do Corcovado, quem não fica fascinado? Peitoril, a cidade grandiosa, a mais linda e mais famosa, o coração do Brasil. O Morro do Corcovado é o ideal para um monumento com essa imponência. O Cristo de braços abertos parece abraçar lá embaixo. É completamente impossível imaginar esse morro sem essa estátua. Quem sabe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde ficam arquivados alguns dos documentos e publicações mais importantes da nossa história, eu encontro alguma pista mais reveladora. As informações truncadas dificultam qualquer avanço na minha investigação. Parece que mesmo apesar de passados quase 80 anos, ainda não existe uma versão oficial para esse caso. Aqui no site do IPHAN tem uma página que diz o seguinte: o Cristo Redentor, conhecido nacional e internacionalmente, começou a ser construído em 1926 a partir de projeto do arquiteto francês Paul Landowski. O site oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro não diz absolutamente nada sobre a autoria da obra. O Trem do Corcovado mantém uma página na internet que conta toda a história da eleição do Cristo como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, mas nenhuma linha sobre quem a construiu. A imprensa também parece ter feito uma verdadeira salada com os fatos através dos anos. Opa!
Cristo Redentor. Perfil de gesso da cabeça do Cristo, em tamanho de execução modelada pelo estatuário Paul Landowski e montada no Rio de Janeiro. Não tem sequer uma palavra sobre o Heitor. Nada do Heitor. A autoria da França, do presente da França, faz sentido? Está aqui. Jornal Dia, 9/8/2001. O projeto da estátua do Cristo Redentor foi desenvolvido na França pelo arquiteto Paul Landowski, autor da peça de terracota. Paul Landowski era um dos maiores expoentes da escultura na Europa e tinha mais de 40 obras espalhadas pelas cidades mais importantes da França. Filho de exilados poloneses, o trabalho parisiense sofreu forte influência das linhas retas e simétricas do movimento Art Deco. É um caso realmente confuso. A feira 6 de maio, o Jornal do Brasil. Parente do artista reivindica há mais de um ano os direitos de Paul sobre a obra. É preciso saber se o artista francês cedeu a autoria da obra para o governo brasileiro. Em 1923, o governo realizou um concurso para a construção do Cristo e o projeto escolhido foi o do engenheiro Heitor da Silva Costa. O desenho final foi do artista plástico Carlos Oswald e a execução do Paul Landowski. Bom, tem 3 nomes aqui. Está confuso mesmo. Olha, eu confesso que eu estou saindo aqui da Biblioteca Nacional mais confuso do que como eu cheguei. Raríssimo. Conta um pouco da história da construção do Cristo, mas parece que o André continua confuso sobre a autoria do monumento. O trabalho de um detetive precisa ser realmente minucioso. Espero que ele consiga pistas mais concretas do que os antigos jornais e suas várias versões sobre o mesmo fato. Enquanto isso... Do perfil dos exércitos do Brasil e do Paraguai, minha investigação também aponta para uma disputa internacional delicada. Brasil ou França? A quem realmente cabem os méritos pela estátua do Cristo? Preciso entender melhor essa relação Rio-Paris. Preciso entender por que, de tudo que tive acesso até agora, muitas publicações adotam a versão afrancesada da história e sequer mencionam o nome de Heitor da Silva Costa. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sofria forte influência da cultura francesa. O francês era a língua obrigatória nas principais escolas, e a arquitetura do centro da cidade é até hoje a prova viva de que houve uma intenção de se fazer do Rio de Janeiro uma Paris dos trópicos. Será que a história da construção do Cristo acabou virando um mito distorcido ou o monumento de fato veio da França? O arquiteto e professor da UFRJ, Olínio Coelho, vai me ajudar a entender melhor o contexto histórico do Brasil nas décadas de 20 e 30. Quando o João veio para o Brasil, ele quer fazer a capital do império todo português, né? A sede do reino português. E com isso ele porta logo uma missão francesa, para justamente criar no Brasil um polo de cultura ao molde da cultura francesa. É como se dizia, como se podia dizer, Paris nos trópicos. O chique era ser francês. O chique era ser francês, exatamente. Mas toda essa influência francesa foi fundamental na formação do Brasil, né? O professor Olínio me conta que no Estado Novo dos anos 30, somente o que vinha do exterior e principalmente da França era considerado bom. O mesmo comportamento que existiu no Império fundado por Dom Pedro continua existindo na República a partir de 1889. Art Deco, o auge na França foi em 1925. Com a grande exposição de artes decorativas. Exato. E vai influenciar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Algumas fachadas nossas ecléticas são decoradas com elementos Art Deco. Então, em 1930 já existe essa presença da Art Deco no Brasil. Perfeito. Né? E o Cristo, que é de 31, o que tem a ver com essa história? O Cristo tem essas características do Art Deco parisiense. Por quê?
Porque, inclusive, é um modelo de estatuária que é para ser visto de longe. Então, realmente, ele tinha que ser uma composição de natureza muito simples, né? Então, o Art Deco fez o quê? Ele simplifica as linhas, usando linhas retas. O Brasil teria tecnologia, profissionais capacitados para que pudessem fazer essa obra sozinhos? O Cristo é uma estrutura de concreto armado, que no Brasil, em 30, já era realmente muito desenvolvido. O concreto armado no Brasil é de excepcional qualidade. Então, o que acontece no Rio é que nós tínhamos profissionais para isso. Será que um brasileiro teria sido capaz de conceber e produzir um monumento de tamanha complexidade? Mas quem seria o responsável por esse desafio de escultura, engenharia e arquitetura? Renata está absolutamente certa. É hora de buscarmos provas científicas. E se o teste de metalografia conseguiu revelar a idade aproximada da espada, acho que as plantas e croquis originais do Cristo podem me ajudar muito a identificar seu verdadeiro autor. E se o brasileiro foi capaz de conceber um monumento desafiador como este, com elementos de escultura, engenharia e arquitetura, ele certamente foi membro do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. É lá que eu vou procurar as plantas do projeto. O Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, a mais antiga sociedade de engenheiros da América Latina, foi fundado em 1880. O clube foi palco de algumas das discussões mais importantes da história recente do Brasil, como a abolição dos escravos e a nacionalização do petróleo. E parece que Heitor da Silva Costa foi um dos seus membros mais ilustres. Nós temos aqui a ficha de entrada do Heitor no Clube de Engenharia, em 1903, dia 1º/6/1903. O diretor técnico do clube, Ronaldo Cavalheiro, me conta que o projeto do Cristo Redentor nasceu como uma ideia em 1921, quando o Círculo Católico criou uma concorrência aberta para a construção de um imponente monumento religioso em comemoração ao centenário da independência no ano seguinte. E o Heitor da Silva Costa foi o engenheiro brasileiro que ganhou esse concurso. Heitor enfrentou problemas de engenharia em sua obra inovadora. Nunca no mundo se havia feito uma estátua daquele porte em concreto armado e aquele projeto era extremamente ambicioso para o seu tempo. Então, esse era o projeto original? Isso, esse era o projeto original. Um globo nas mãos? Um globo nas mãos e a cruz, segurando a cruz, sem braços abertos. Foi exatamente a partir daí que ele começa uma busca que chega no Cristo de braços abertos. Aqui você já tem, nesta outra planta, a inclinação da cabeça, né? Que o Heitor tanto queria, o Cristo olhando para a população do Rio de Janeiro. Essas são as plantas originais do projeto? Originais do projeto. Esse projeto, ele é um projeto de engenharia, ele é um projeto de arquitetura e escultural. Por isso ele procura o Paul Landowski, porque era um grande escultor da época, que tem a contribuição da concepção artística do rosto do Cristo e das mãos, e do modelo reduzido de 4 metros de altura da estátua em gesso. Quantas peças do Cristo vieram da França? Uma imagem de 4 metros de altura em gesso, para que, a partir do modelo reduzido, você criasse a imagem real. E vieram também em gesso a cabeça e as mãos do Cristo. E a partir desse modelo é construído a imagem do Cristo. Depois de tanto ver o nome do francês Paul Landowski relacionado ao projeto do Cristo, preciso enfim entender qual foi a sua participação efetiva nessa história. Esse daqui é o Paul Landowski. O Heitor aqui no centro. O Heitor aqui sentado. É uma foto, no mínimo, simbólica, né? Com certeza. O Heitor está sentado no centro da foto, com toda a equipe do Landowski atrás dele. Ele é a peça central. Ronaldo me disse que uma figura-chave na história do Cristo foi o cardeal Sebastião Leme, que promoveu entre 2 e 9 de setembro de 1923 a Semana do Monumento, quando todas as paróquias do Brasil dirigiram suas doações para a execução do Cristo Redentor.
todo o dinheiro usado na construção do Cristo veio dos fiéis. Ronaldo me dá o contato de Bel Noronha, bisneta de Heitor da Silva Costa, que parece ter reunido documentos importantes na tentativa de reescrever a história do Cristo do Corcovado através de um documentário. Levei o livro da doutora Lúcia para ela dar uma olhada. Você conhece esse livro? Conheço, é maravilhoso. O livro teve uma tiragem muito pequena, né? Você acha que é um livro com uma fonte confiável de informação? Eu acho totalmente. Na verdade, eu até estava até um tempão que eu não vi aqui. Estou vendo aqui uma foto do Heitor com o Cardeal Leme. Quais eram as histórias que você costumava ouvir na infância sobre o Corcovado? Não era uma coisa que se falava muito lá em casa, assim. Quando se falava, ou quando começou a ser falado, a minha mãe dizia, vovô fez o Cristo. Como é que tem sido esse teu processo de reescrever a história em cima de um caso que, na verdade, ficou tão confuso? Fui aprendendo no correr. Eu também, de repente veio em pedaços, sei lá, não entendia, não sabia o que era, entendeu? Também não sabia direito o que meu bisavô tinha feito. Então, na verdade, era um quebra-cabeça. E quem colou pedrinha sabão sabia da pedrinha sabão. O engenheiro que visitou sabia da engenharia, que era bacana, não sei o quê. O outro, ninguém sabia a história inteira, não tinha a história inteira, entendeu? Quais têm sido as maiores dificuldades que você tem encontrado nesse processo? A dificuldade de achar material, assim, muito pouco material, muito pouco. Sorte que se o Heitor não tivesse deixado o que ele deixou, não tinha história. Mas o verdadeiro tesouro da pesquisa feita por Bel Noronha estava guardado dentro de um pequeno banheiro no seu apartamento. Todo o material mais importante do Cristo está aqui. Olha que maneiro que eu consegui. É a pedrinha sabão original, olha só. Ela foi toda cortada e colada pelas senhoras da Sociedade Carioca. Tá vendo? Tô vendo que tá tudo organizadinho em caixa, você sabe o que tá onde, né? É um tesourinho, assim. Tá aqui, é um banheirinho, mas está guardado. Aqui tem os escritos todos do Heitor. Aqui, por exemplo, isso aqui ó, é uma carta do Heitor. A serenidade ao dormir já é hoje perturbada por insônias, onde medito sobre a finalidade desse empreendimento. Heitor da Silva Costa aqui. É impressionante. Eu nunca achei que fosse sair tanto documento daquele banheirinho. É tanta coisa que nem eu mais sei o que está onde, entendeu? Foi um trabalho devocional, cara. Eu acho que todas as pessoas que trabalharam nessa obra tiveram essa entrega. O Heitor Levi, que foi maravilhoso, que foi o mestre de obras, ficou morando no Cristo, morando. O mestre de obras Heitor Levi era judeu e acabou se convertendo ao cristianismo durante a obra. Tamanho foi seu envolvimento que reuniu retratos de todos os seus parentes e colocou dentro do coração do Cristo. Tá vendo? Aqui é um cartão postal de época também, ó. Vê que você consegue ler com essa tua bate-lupa. Projeto Construção Heitor da Silva Costa. Aqui, na verdade, esse livrinho, foi um livrinho que o Heitor fez. São todos os recortes de jornal que tiveram de 1921 a 1923, falando de todo o processo de criação do Cristo, né? Tá vendo? Foi aprovado o projeto Silva Costa para o Monumento a Cristo Redentor do Corcovado. Aí você vai com vários. Aqui é o primeiro projeto, tá vendo? Isso aqui é uma defesa do Heitor, não é isso? Isso. É uma defesa que ele fez a um senhor chamado Jacinto, onde essa pessoa dizia que o primeiro projeto dele não era dele, sim do escultor que fez a maquete. Já do primeiro projeto, quer dizer, as pessoas já não entendiam desde o início, né? Olha, Vossa Senhoria compreende que, exercendo a profissão de arquiteto, deve-se me atribuir competência para fazer o meu monumento. Certamente não sou modelador e assim não posso modelar as figuras que desenho, mas os projetos não são nem dos desenhistas, nem dos modeladores que vão executá-los, mas do artista que tem a concepção, faz o esboço e corrige a execução. Uma autodefesa perfeita, né? E no caso do Cristo, não só a autoria, como a construção. Ele também foi o responsável pela obra. Mas qual seria a prova final, assim, um documento final e irrefutável de que o seu bisavô foi o criador do monumento do Cristo Redentor? São vários, eu acho que são vários, são todos escritos, são todas as cartas. Ele participou da escultura, ele participou dos cálculos culturais, enfim. E um documento onde ele cede esses direitos para a igreja. Onde está esse documento? Está na mitra. Mas será que a mitra tem mesmo a peça que fecha o quebra-cabeça da autoria do Cristo? Será que finalmente poderemos confirmar tudo o que está descrito no Rio Maravilhoso? Mas também deve investir e confiar na sua intuição. André está confiante de que irá colocar um ponto final na polêmica que envolve o monumento do Cristo Redentor,
Seguindo a dica de Bel Noronha, bisneta do engenheiro Heitor da Costa, ele vai analisar alguns documentos na Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. E eu sinto que estou me aproximando. Cada pista falsa, cada desvio de rota na investigação é recompensada pela satisfação de ver o mistério finalmente revelado. Excelente trabalho, Renato. Bom, pelo que a Bel me disse, parece que eu estou prestes a colocar as mãos na prova final sobre a autoria do Cristo. São documentos de cessão de direitos guardados na... Bem obter do Paul Landowski a cessão de direitos autorais. É emocionante ver esse material. E em contraste com essa escritura histórica, foi encomendado a um escritório especialista em marcas e patentes para que fosse de vez esclarecida a questão da autoria. Então nós fornecemos a eles toda a documentação necessária e eles chegaram à conclusão de que o autor do projeto é o Heitor da Silva Costa. Está tudo isso aqui. Tá tudo aí. Isso é uma cópia? Isso é uma cópia. Posso ficar com essa Pode. cópia? Tem uma pessoa que vai gostar muito de ter isso daqui em mãos. Com um documento incontestável em mãos, eu agora vou dar as boas novas para a doutora Lúcia. De fato, o Heitor da Silva Costa é o autor do Monumento do Cristo Redentor. Existe um documento que é definitivo, né? E eu tirei uma cópia desse documento, eu queria lhe dar. Eu estou bastante orgulhosa. Eu e minha família toda vai ficar, a gente saber que o nosso avô fez um livro e que ajudou a desvendar esse mistério. Finalmente, de uma vez por todas, a história do Cristo foi esclarecida. Nada do que está lá em cima do Morro do Corcovado veio de fora do Brasil. E Heitor da Silva Costa foi mesmo o autor e construtor do monumento ao Cristo Redentor.